Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa Arena Systex. É com muita honra que a gente hoje traz um stand tecnológico bonito e hoje teremos palestras maravilhosas com professores espetaculares. A doutora Fernanda Tomé é a nossa coordenadora científica e hoje ela vai estar falando com vocês sobre o nosso kit de guiada. É uma aula maravilhosa. Desejo que todos aproveitem desse momento especial, esse momento feliz ao lado da nossa querida professora Fernanda Tomé. É uma professora excepcional da ABO de São Gonçalo. Uma boa aula para vocês, um bom congresso e sejam todos bem-vindos à Systex. Meu nome é Adriana e eu sou coordenadora da empresa. Obrigada, Adriana. Então, vamos começar. Muito boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. Com muita gratidão que eu montei essa aula. E vamos começar esta semana. Até sexta-feira vamos ter palestras aqui na Systex. Então, vamos ter professores renomados, tá, do Brasil inteiro, falando aqui no stand da Systex. Então, hoje eu sou do Rio de Janeiro, vou abrir, tá, as palestras. E hoje ainda teremos o professor Jário Gross, teremos o professor Eugênio Peixoto, da Bahia, e teremos também o professor Pepe falando um pouco de mini implantes. Então, se vocês puderem e quiserem assistir, passar a tarde aqui com a gente, seria bastante interessante, tá? Hoje eu vou falar um pouco de cirurgia guiada para vocês e se der tempo, a gente faz um hands-on para vocês aprenderem um pouco a fazer o manuseio dos guias, né, dos modelos. E a cirurgia guiada hoje eu não vejo a implantodontia sem a cirurgia guiada, né? E aqui um pouco da minha formação acadêmica, tá? Eu hoje faço parte do time da Systex, sou consultora científica da empresa, então todos os produtos que são lançados na empresa, a gente passa por um controle de qualidade, por vários testes em pacientes, para a gente poder ter a credibilidade de tudo aquilo que a gente entrega para vocês, tá bom? Mas, pessoal, começando, é importante ressaltar para vocês um pouco como é que um dentista hoje ele consegue passar da odontologia analógica para uma odontologia digital, né? Como é que vocês entram nessa implantodontia digital? Para que vocês entendam um pouco, 3%, tá? Hoje no mundo. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Foi. 3% hoje a gente chama que são os dentistas chairside. O que isso quer dizer? São aqueles dentistas que precisam investir em tudo. Então, ele investe num scanner, ele investe numa impressora, ele investe numa fresadora, no software de desenho, para a gente poder fazer o desenho da guia cirúrgica. Então, apenas 3% desses dentistas hoje que fazem esse alto investimento. Entretanto, se vocês querem, vocês precisam ter todos esses instrumentos na clínica de vocês e no consultório de vocês, porque 97% nós temos a parceria, né, que nós chamamos, que são os Planning Center, tá? E isso quer dizer, pessoal, que agora qualquer dentista pode se transformar num dentista digital. É apenas vocês moldarem o seu paciente. Eu vou passar aqui passo a passo, tá? Mas nós temos os parceiros Planning Center que já faz as guias cirúrgicas para vocês e vocês já vão operar diretamente seu paciente com toda a cirurgia programada previamente, feita nesses Planning Center, tá? Com baixo custo, no Rio de Janeiro nós temos alguns Planning Center,
que são parceiros, tá? Vocês de São Paulo, eu acredito que podem também fazer o modelo e mandar para o Rio ou mandar para os Planning Center que existe em São Paulo também. E o dentista que faz tudo, né? Que é com alto investimento. Então, e isso você precisa ter o quê? Um alto custo dentro da sua clínica, que muitas das vezes vocês não têm esse retorno. Então, não necessariamente vocês precisam ter um scanner, uma fresadora, para se tornar um dentista digital, ok? Dito isto, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre cirurgia guiada, que eu hoje não vejo como instalar um implante sem a cirurgia guiada, tá? A cirurgia guiada, ela pode ser tanto aberta quanto fechada, e o ideal que nós queremos e que nós planejamos é colocar um implante no posicionamento tridimensional adequado e diminuir a utilização dos intermediários angulados, né? Eu, no meu início da implantodontia, há 18 anos atrás, a gente não tinha essa oportunidade de instalar os implantes com esses guias. E hoje a gente tem. Então, se nós temos esses guias, por que não utilizarmos no nosso dia a dia? Eu hoje não opero sem esses guias, sem a cirurgia guiada. Ela é altamente precisa, o tempo de cirurgia é reduzido, tá? Ele simplifica a técnica cirúrgica. A gente pode mostrar para o nosso paciente a simulação da cirurgia, passando segurança para o seu paciente daquilo que você vai entregar a ele, e também facilita a comunicação até na hora de você vender o seu implante para o seu paciente, ok? Então, pessoal, é importante ressaltar para vocês o passo a passo para um dentista ser 100% digital. Isso significa que ele tem dentro da sua clínica um tomógrafo para fazer a tomografia cone beam, né, onde vai gerar uma imagem DAICOM, que a gente chama, que nada mais é do que uma imagem crua, né? É uma imagem, não é aquela que a gente recebe de papel quando a gente pede a tomografia do paciente. Depois, a gente faz o escaneamento da boca do paciente, então você tem que ter o scanner dentro da sua clínica, do seu consultório. E, após o escaneamento, vai gerar uma imagem que a gente chama STL. STL, pessoal, nada mais é do que um PDF, tá? Só que numa forma digital. Então, a gente vai pegar essa imagem, né, após a passagem, né, do scanner, nós vamos ter esse Standard Triangle Language, que nada mais é que são triângulos, vários triângulos, como se fosse um pixel de uma televisão, por exemplo, tá? Esse arquivo nós colocamos no CAD, né, que são os softwares de desenho dessas guias. Hoje nós temos o software da 3M, que é o Trishape. Nós temos o software da NemoScan, que é espanhol, e outros software de CAD que você pode utilizar, que você pode baixar no seu computador. Entretanto, para você gerar a guia, você tem que pagar, tá? Então, o Blue Sky hoje você consegue baixar no seu computador gratuitamente, fazer a guia, desenhar a guia, mas na hora de exportar para imprimir você tem que pagar, ok? E a guia cirúrgica pronta. Isso tudo aqui para um dentista 100% digital. Então, ele investe no software, ele investe no scanner, ele investe numa tomografia dentro da sua clínica. Mas vamos na nossa realidade, passo a passo para o fluxo parcial digital. Como é que o dentista, clinicamente, pode fazer com o seu paciente? Primeira coisa é mandar o seu paciente fazer tomografia computadorizada cone beam. Importante ressaltar que tem que ser DAICOM, a imagem. Por quê? Na hora que a gente vai projetar o desenho da guia, nós vamos fazer o mesh. O que é o mesh? Nós vamos colocar a tomografia, tá? O escaneamento, e em cima dessas duas imagens a gente desenha a guia. Entendeu? Então, para quem não tem um scanner, o que vocês fazem? O que vocês têm que fazer? Moldar o seu paciente. Vai moldar com alginato? Não. Tem que moldar com material de alta precisão, de cópia, tá?
Então, tem que ser um material de condensação ou um material de silicone de alta precisão, para poder ter um bom modelo, uma boa cópia. Após isso, esse modelo, ele vai, você manda para o laboratório, para os Planning Center. Eles hoje, a maioria dos Planning Centers são equipados com o scanner oral e também o scanner de bancada, onde vai ser feito, né, o escaneamento desse modelo, tá, que você enviou, onde você quer fazer a cirurgia guiada para o seu paciente. Vai ser feito o desenho da guia e a guia cirúrgica está pronta. E temos os casos dos pacientes inválidos orais, que são aqueles pacientes que usam prótese total já. E a gente não consegue uma precisão de fazer uma moldagem, muitas das vezes, por causa que o paciente pode ter mucosa flácida, né, na região superior, na região inferior também pode acontecer isso. Então, para a gente fazer essas guias em casos totais, existe essa técnica que a gente chama de duplo escaneamento. Então, a gente faz primeiro a tomografia da prótese, depois a tomografia do paciente utilizando essa prótese, tá? É transferido para um software, desenhamos a guia, colocamos para uma impressora e temos a guia cirúrgica pronta, ok? Para operarmos o nosso paciente. Então, essa guia total, ela é o protótipo da prótese que o seu paciente já usa, ok? Entretanto, pessoal, por que cirurgia guiada? Tá? Primeiro, ela nos dá segurança, tá? Então, você não precisa ficar olhando o posicionamento do seu implante, porque você já perdeu tempo no seu planejamento cirúrgico, tá? Você já sabe aonde vai sair o seu parafuso protético, se você vai utilizar uma prótese cimentada ou uma prótese parafusada. Então, dependendo, né, da quantidade, da qualidade óssea do seu paciente, você já consegue antever, né, o que o seu paciente vai utilizar de prótese, se vai ser parafusada ou se vai ser cimentada, ok? Também, pessoal, nós temos a precisão da instalação do seu implante e também vamos ter uma alta previsibilidade clínica, porque eu tenho certeza que esse meu implante está no posicionamento tridimensional adequado e não está numa posição fora do osso, tá? Temos também uma menor tempo pós-operatório, então o pós-operatório do seu paciente é muito melhor. Em muitos casos, a gente não precisa abrir retalho para fazer cirurgia guiada. Então, o seu paciente, no dia seguinte, já pode ir trabalhar, já pode voltar à sua vida normal, tá? E menor morbidade cirúrgica, porque nós temos menos sangramento, tempo cirúrgico reduzido. Então, só temos fatores que nos favorecem hoje fazendo a utilização de cirurgia guiada. Tá? Nós podemos fazer, né, quais as indicações clínicas, tanto para casos totais, casos parciais e casos unitários, tá? Casos unitários, principalmente em região anterior. Hoje eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês. Vocês vão ver que é muita precisão e não tem por que hoje a gente não fazer a utilização dessas guias cirúrgicas e ter um kit de cirurgia guiada na sua bancada, ok? Então, na cirurgia guiada, a gente perde muito tempo no planejamento. Então, você, quando entra na cirurgia, você já entra com a cirurgia na cabeça, você já sabe o tamanho do implante que você vai colocar, o posicionamento adequado do implante, você sabe o diâmetro que você vai utilizar. Nós temos a impressão da guia, que perdemos pouco tempo, e o planejamento cirúrgico. Entretanto, nas cirurgias convencionais, nós temos um alto
tempo de planejamento e um procedimento cirúrgico também muito prolongado, porque a gente tem que dar ponto no nosso paciente, muitas das vezes a gente tem que fazer retalho de espessura total no nosso paciente, a gente tem que fazer enxerto no nosso paciente. Isso faz com que seja uma cirurgia demorada, ok? Mas para quem está entrando em cirurgia guiada na implantodontia, é importante vocês entenderem o que é o offset. O offset nada mais é do que a altura que vai da anilha da guia até a plataforma do seu implante, tá? Cada empresa, cada sistema de implantes tem uma altura, tá? A altura da Systex é 9, tá? O nosso offset é 9. Isso é só uma informação para que vocês entendam, né? Que é a distância que vai da anilha até a instalação do seu implante. Então, você pode fazer a sua cirurgia totalmente guiada, porque já foi feito o planejamento anterior com esse offset de 9, tá? Entretanto, pessoal, é importante ressaltar que cirurgia guiada não quer dizer cirurgia fechada, tá? Em alguns casos, a gente tem que abrir retalho, não tem jeito, tá? Dependendo da quantidade, da qualidade óssea do paciente. Obviamente que a gente quer um resultado assim, né? Fazer a cirurgia sem abrir retalho, instalar o implante, e eu vou mostrar alguns casos clínicos aqui para vocês. Antigamente, quando eu comecei em cirurgia guiada, alguns anos atrás, eu utilizava muito esses kits aqui, que são os convencionais, e as brocas eram extremamente longas. Essas brocas dificultavam muito a gente fazer cirurgia guiada, porque nós tínhamos que utilizar o redutor, tá? Deixa eu ver se vai aqui. Nós temos que utilizar o redutor, a anilha e a fresa. Então, imagina todo esse conjunto na boca do seu paciente. Muitas das vezes, a nossa abertura de boca é de 32 milímetros, tá? A maioria, o normal. E essas brocas tinham 42, 45. Então, a gente não tinha um encaixe da broca com a anilha, né, com o redutor. E hoje em dia, com a evolução, né, com os erros, as empresas estão investindo em brocas onde o stop é na própria broca. Então, isso facilita, porque são brocas menores. Eu vou mostrar aqui do kit da Systex. Vocês vão ver que são brocas bem curtas. Então, você consegue utilizar em região posterior de mandíbula, tá? De maxila, com alta precisão, sem ter que ficar fazendo com as brocas longas, que a gente tinha muita dificuldade, e o paciente limitava a nossa técnica de cirurgia guiada, tá? Hoje a gente já não tem mais essas limitações. Entretanto, pessoal, aqui na Systex, a gente tem novidade. Nosso último kit que foi lançado agora é o da X-Guide, tá? Vou tentar passar aqui. O kit Avante Guide. Esse é o último kit que foi lançado pela empresa, porque a gente vai melhorando, a gente vai utilizando a cirurgia guiada e a gente vai percebendo que precisa melhorar o kit para entregar uma coisa boa para vocês. Então, nesse novo kit, qual a diferença do anterior? Tá? Foi acrescentado 2 brocas de instalação mais longa, tá? De catraca, e também a broca 15, que permite você fazer os implantes Avante de 15 milímetros, tá? Ele é um kit bastante compacto, vem com a chave de catraca, vem com o medidor, tá? Compacto, e você consegue resolver a maioria dos casos clínicos dentro da sua clínica e do seu consultório. Por quê? Você consegue colocar os implantes de 3,5, que, na minha opinião, você consegue resolver quase tudo em região anterior, tá? E os de 4,3 para a região posterior, aumentando o diâmetro desse implante, tá? Ela é composta com os pinos de fixação. Temos o punch, que nós chamamos, que é o bisturi circular, tá? É um kit bastante compacto, pessoal.
vocês podem instalar um implante Cone Morse da Systex, tá? Padrão de 11,5, tanto de 3,5 quanto de 4,3, tá? Utilizando esse kit de guiada. Como eu falei, pessoal, a gente vai melhorando, né, com a utilização das técnicas. Então, nós fizemos essa anilha que vai dentro da anilha, tá? Como se fosse uma anilha de stop, para nos auxiliar na hora que a gente quer fazer uma instrumentação e passar do osso cortical. Então, quando o osso está muito denso, a gente consegue passar essas brocas aqui, principalmente quando a gente faz uma exodontia e quer instalar imediatamente o implante, a gente precisa fazer aquele travamento após o alvéolo, a gente utiliza muito essas brocas aqui, tá? Para a gente transpassar o osso cortical. O punch, como eu falei, tanto de 3,5 4,3, que é para remover o tecido queratinizado no início da sua cirurgia. A broca lança, que é de 4 milímetros e a de 8,5, tá? Que é como se fosse a lança nos outros kits. E aqui, pessoal, o kit mais aproximado para vocês enxergarem as brocas que tem o stop na própria broca, tá? Outro requisito legal é esse design das brocas, ó. Vocês observem que ela é côncava, uma parte dela, tá? Por que isso? Porque quando nós vamos instalar nosso implante e fazermos a preparação do alvéolo, nós precisamos de irrigação, tá? Então, você imagina, antigamente as brocas não tinham essa concavidade. Então, a gente tinha dificuldade de fazer irrigação, passar na broca e passar nas anilhas até chegar no osso. Então, dava superaquecimento. Com a utilização dessas brocas côncavas, não, tá? Ela facilita a entrada do soro fisiológico e facilita a sua perfuração cirúrgica, tá? Temos as brocas de instalação de 3,5. Como eu falei, nós melhoramos, então colocamos mais uma broca longa, tá? Onde você pode parar 11,5, 13 e 15, tá? Ela é maior, então você tem uma precisão melhor na hora de fazer a instalação do seu implante, tanto para as brocas 3,5 quanto para as 4,3, ok? É importante ressaltar, pessoal, isso aqui é bastante interessante, tá? Por isso que eu não faço mais hoje, na minha clínica, no meu consultório, na minha escola, todos os alunos têm o credenciamento de cirurgia guiada. Tá? Eu não vejo por que hoje a gente não fazer a instalação dos implantes sem a cirurgia guiada. Primeiro, pela facilidade, as brocas são curtas, então a gente consegue utilizar em região posterior de mandíbula, tá? Então, tanto do implante 3,5 quanto do implante 4,3. Observem aqui, ó, isso aqui é o offset, é o 9, tá? Que é aquela altura que vai da anilha até a instalação do seu implante. E o que aumenta são as brocas, né? Então, dependendo do tamanho do implante que você for colocar, até o de 15 milímetros, você pode fazer a instrumentação utilizando essas brocas, ok? A chave de catraca, né? A curta e longa, e a chave de contraângulo, tá? Tanto dos implantes 3,5 e 4,3. E vamos ao primeiro caso clínico, ok? Esse aqui é um paciente nosso da escola e foi um caso bastante interessante que a gente conseguiu fazer a instalação de 3 implantes numa manhã nesse paciente, em regiões diferentes, e o paciente foi para casa, tá? Com boa recuperação e uma cirurgia altamente precisa. Então, ele tinha ausência do 14 e do 24, ele tinha um dente, né? Ainda tinha raiz. Observem que na região do 14, nós temos uma decência ali na vestibular, né, por causa da perda óssea. Então, quando se perde dente, a gente tem uma reabsorção, né, daquele osso, ele fica menos, o tamanho, a largura desse osso fica menor
E a gengiva, né, o tecido gengival queratinizado acompanha essa deiscência óssea ali naquela região, tá? Mas que não é impeditivo de fazer cirurgia guiada, ok? Aqui nós temos a oclusão do paciente, é importante, a gente nunca pode esquecer da oclusão, tá? Já peguei casos em que a gente instala implante e depois não tem como colocar dente, por causa da oclusão do paciente, tem que fazer, né, alguma reabilitação inferior para o paciente poder estar utilizando o implante. E aqui a raiz que nós vamos extrair e instalar o implante totalmente guiado, ok? Numa visão oclusal desse paciente, fizemos um escaneamento intraoral. Nós temos um scanner hoje na escola, em que a maioria dos pacientes, até para a gente fazer os planejamentos digitais, a gente escaneia esse paciente. Também não tão absurdo, eu acho que hoje dá para você investir no scanner, parcelar, comprar com um colega, dividir esse scanner, tá? Então, nós escaneamos a boca do paciente, do seu elmo, na região superior, na região inferior, para instalar um implante na região do 46, e o paciente utilizava uma contenção inferior, que não é impeditivo de fazer o encaixe da guia para cirurgia guiada, tá? Aqui nós temos a boca do seu elmo escaneada. Eu fiz o planejamento no Nemoscan, tá? Que é um software pago e espanhol. Na região 24, nós vamos colocar o implante 3,5 por 15, porque eu queria fazer o travamento, até se fosse maior, eu queria até fazer o travamento nesse osso aqui, mas ficaria um implante muito longo, então resolvemos colocar o maior implante que tínhamos, que era o de 15, tá? Na região do 14, apesar de ser um premolar, ele apresentava um espaço mesodistal muito grande na hora de fazermos o enceramento digital. Então, colocamos o implante de 4,3 para distribuir melhor a força na hora de instalar a coroa desse paciente, tá? E na região do 46, 4,3 por 10, ok? Aqui, ó, nós temos a guia impressa do nosso paciente, tá? Tanto para colocar na região 14 e na região do 24 e na região do 46. Então, aqui a gente tem as guias impressas com os modelos impressos, tá? Então, mesa cirúrgica pronta. Eu gosto dessa foto aqui porque a cirurgia guiada ela é uma cirurgia bastante limpa, tá? Ela não é uma cirurgia em que você precisa abrir muito retalho, né? Menos sangramento. Então, assim, é importante, todos os meus alunos, se não tem essa mesa cirúrgica pronta, não deixa, nem opera, não chega nem perto para operar, tá? Eu acho que o seu paciente merece isso, e você também trabalhando, né? É importante ressaltar, pessoal, que a anilha dos implantes 3,5 são azuis e as de 4,3 são amarelas, porque elas são maiores, ok? Aqui nós temos o modelo, operamos o modelo do paciente e fizemos a guia para instalação de cirurgia guiada. Guia em posição na boca. É importante ressaltar que nós temos essas janelas de expansão no guia, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Se aparece aqui. Se eu consigo, ó. Tá vendo aquelas janelas ali? Aquelas janelas é para você ter, ó, as janelas de expansão. A guia tem que estar completamente encaixada, perfeitamente encaixada na boca do seu paciente. Ela não pode ficar tendo oscilações, porque isso faz com que você não tenha uma cirurgia precisa, tá? Começamos a cirurgia, vamos fazer uma exodontia atraumática, tá? Normalmente esses dentes que são feitos canais, a gente perde o ligamento periodontal, então o dente fica anquilosado, que a gente chama, então é como se a raiz estivesse presa ao osso, tá? Então nós vamos utilizar esse instrumento aqui,
para fazermos com delicadeza a extração, né, desse dente, dessa raiz, tá? Para preservarmos o osso do paciente. Então, aqui começamos a cirurgia lá na escola, tá? Estamos fazendo a anestesia, se eu não me engano, foi com lidocaína, ok? Meus alunos operando, essa cirurgia foi uma aluna minha que operou, tá? Mariana, que fez o credenciamento já de cirurgia guiada. E estamos começando a fazer a exodontia, tá? Com bastante precisão. Vocês observem que a maneira certa, né, de utilizar esse instrumento é fazendo realmente ali o encaixe, né, entre a raiz e o osso, para começar a luxar esse dente, tá? Essa raiz, fazendo a preservação do osso, tá? Continuamos, ó, fazendo a utilização desse instrumento para extrair essa raiz. É uma extração que demora bastante, tá? Não é uma extração fácil, não. Você perde ali uns 20, 25 minutos para fazer uma extração dessa. Você pode usar os extratores hoje, tem empresas que têm. Mas eu acho que perde muito tempo para botar aquele trambolhão na boca do paciente. Já usei muito, mas hoje eu prefiro fazer assim, tá? Acabamos de extrair o dente do paciente, do seu elmo, e agora vamos conferir esse alvéolo com uma cureta de Lucas e o que o paciente tem de remanescente ósseo vestibular, tá? Então é importante passarmos essa cureta, lavarmos bem esse alvéolo para instalarmos o implante em seguida, tá? Obviamente fazendo enxerto no gap que vai ficar. Ok? Então, aqui, ó, a guia encaixada na boca do paciente, tá? Ó, para vocês observarem a precisão da guia, olha a dificuldade que a gente tem de tirar essa guia dentro suportada, tá? Então, nós temos uma dificuldade, realmente, porque ela tem que estar com o encaixe perfeito nos dentes adjacentes, ok? Vou passar por causa da hora. Então, aqui nós temos a anilha estreita, que é azul, tá? E vamos começar a cirurgia. Primeira broca de 8,5. Observe que o soro fisiológico vai passar por aqui. Eu vou mostrar um vídeo. Então, nós estamos... Você vê que a broca é tão curta para fins didáticos, eu estou utilizando um prolongador. Então, eu sempre indico a quem está começando em cirurgia guiada, você tem que ter 2 kits na sua mesa, o normal e o de guiada. Sempre, na cirurgia guiada, você tem que ter esses 2 kits, tá? Não pode ter um kit só, porque vai que você não consiga fazer a cirurgia guiada, você faz ela aberta, ok? E não perde sua cirurgia. Então, aqui nós temos a broca 10. Observem que a gente tem que encaixar primeiro a broca e acionar o motor depois, tá? Para um melhor encaixe, tudo bom? Seja bem-vinda. E aí, estamos usando o prolongador, tá? Só para fins didáticos, que a gente estava filmando, ok? Estamos passando a outra broca, que é o implante de 15, que nós vamos colocar nessa região, então... Nós fizemos toda a sequência de brocas, observem a irrigação, tá? E os movimentos intermitentes que você tem que fazer. Vamos pegar o implante. O implante com Unimorse, a gente tem essa dificuldade, né, de colocar a chave no implante, encaixar, porque ele é um implante indexado, tá? Então, a gente tem essa dificuldade mesmo. Coloquei esse vídeo para vocês... Perde-se um tempo mesmo encaixando essa broca, né, no implante, e você tem que ter o encaixe perfeito para o implante não cair, tá, pessoal? Então, ó, a recomendação é nós colocarmos o implante, transpassarmos o máximo que a gente consegue passar pela anilha, tá? E depois acionar o motor, ok?
Alguns de vocês e muitos alunos me perguntam se tem problema o implante encostar na anilha. Não tem. Por quê? A anilha é feita de titânio. O implante é feito de titânio. Então, são materiais compatíveis, tá? E não interfere no plano de tratamento, no tratamento de superfície desse implante. Ok? Então, ó, vamos acabar a instalação do implante utilizando a catraca. Eu não preciso ficar fazendo assim com a cabeça para saber que eu estou com o posicionamento adequado do meu implante, tá? Porque eu já perdi um tempo atrás fazendo esse planejamento, eu já sei aonde exatamente o meu implante vai parar, ok? E aí, ó, continuamos a instalação, tá? Com o kit Avante Guide, que é um novo kit da Assistex, de cirurgia guiada. Observem que a gente está colocando o implante com bastante precisão, bastante calma. A gente não pode esquecer que a gente está mexendo com tecido ósseo, tá? Então, não vem... Tem gente que quer acabar rápido a cirurgia, vai que nem um maluco com a catraca e esquece e depois não sabe por que perdeu esse implante, né? Então, hoje já existem estudos confirmando que você não precisa ter altos torques no seu implante para que tenha uma previsibilidade clínica, tá? Continuamos instalando, ó. Aí nós utilizamos essa chave aqui, que vem no kit normal, que é o tamborzinho, para facilitar o encaixe, né? Porque chega uma hora que a catraca encosta nos dentes adjacentes, ali encosta na guia e você não consegue descer com o seu implante totalmente guiado, ok? É importante, como ele é um implante indexado, a bolinha ficar para vestibular. Estamos conferindo o torque aqui, tá? Apesar de ter dado um alto torque, nós não fizemos carga nesse caso. Temos uma dificuldade de remover essa chave de catraca, porque ela realmente é bastante fidedigna, né, ao tamanho da anilha. Então, é importante vaselinar. Eu vou mostrar numa foto em sequência, tá? E aí a gente pode remover a guia, ver como é que está a instalação do implante, se está legal, posicionamento, tá? Removemos a guia, ó. Não fizemos carga, tá? Estamos ali colocando o cover e vamos botar biomaterial nesse gap e esperar aí 45 dias, 90 dias para fazer a reabertura desse implante, tá? Vamos fazer, ó, o outro lado. Então, um lado com exodontia e o outro lado vai ser fechado. Então, na região do 14. Estamos utilizando aqui o bisturi circular, tá? É importante ressaltar que só pode acionar o motor quando você encaixa a broca toda nessa anilha, tá? Então, ó, estamos passando o bisturi circular. 600 a 800 RPM, dependendo do motor que vocês tenham, tá? Rotação por minuto, ok? Removemos a guia e agora a gente usa um instrumento chamado Dietrich Dissector, que é como se fosse uma unha de gato. Desculpa, tá, pessoal? É um dissector. E vamos remover esse tecido ali. Se você não der carga, você pode até recolocar esse tecido ali e dar um pontinho, tá? Já fiz isso muito em cirurgia guiada. Às vezes eu não faço, não. Eu já coloco um cicatrizador e o paciente vai assim, tá? Então, a gente perde um tempinho, ó. Eu estou utilizando ali uma pinça para remover, né? Minha aluna. Removemos e vamos começar a instrumentação. Já tínhamos passado a broca 4. Agora vamos para a de 8,5, tá? Infelizmente eu não tenho a filmagem da broca 4. Passando a broca 13, que é a broca final, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês verem esse vídeo. Legal. Ó, instalamos a broca e podemos ir sem medo até o stop da broca, tá, pessoal? Olha lá, ó. A gente não precisa ficar vendo a marcação da broca mais. Vamos até o final, porque eu sei que meu implante vai ser guiado, tá? Eu já perdi tempo no meu planejamento.
Vamos instalar o implante agora, Avante Cystex 4.3, nessa região, tá? Observem que a gente só pode acionar o motor após o encaixe desse implante na anilha, tá? Ó. E vamos até o final. Da instalação 24, 22, 24, tá? Eu gosto de, na hora de fazer a instalação, colocar o motor em 32 newtons, tá? Eu não gosto... Parou com a chave de contra-ângulo, eu já vou na mão, porque eu gosto de sentir o osso, tá? Então, ó, agora a gente vai com a chave de catraca e vamos descer com o implante até onde nós planejamos, ok? Olha lá, com bastante precisão, tá, pessoal? Uma cirurgia limpa, rápida, precisa, onde você tem o seu implante instalado numa posição tridimensional adequada, ok? Estamos usando o tamborzinho aqui também para fins didáticos, né, para a gente poder aumentar a altura da catraca. Tá? E aqui a foto final. Então, assim, isso aqui é o que você pode oferecer para o seu paciente. Você imagina esse pós-operatório aqui. Não tem nada, o paciente não tem nada. Nada, nada, nada. Se você tem pacientes que falam assim, nossa, eu só quero cirurgia guiada. Tá? Me procuram para fazer cirurgia guiada. Então, quando a gente tem qualidade óssea, quantidade óssea, eu não vejo por que a gente não oferecer isso para o nosso paciente. Ok? Na região do 14, do 24, né, nós vamos colocar biomaterial no gap. Então, observe, numa mesma boca, no mesmo dia, na mesma hora, instalamos 2 implantes, tá? Um com punch e o outro com exodontia totalmente guiado. Tá? Não fizemos carga, tá? Por causa do horário também da escola, é muito corrido, são muitos pacientes que a gente atende. Aqui é a região do 46, com a guia encaixada. Nós fizemos uma guia pegando um dente posterior e 4 dentes na região anterior, para termos uma estabilidade dessa guia, tá? E vamos começar a cirurgia. Foi uma cirurgia fechada também, então estamos utilizando bisturi circular. Observem como o tamanho da broca é adequado pela abertura de boca do paciente. Então, isso facilita muito a nossa vida hoje, tá? Ó, estamos instalando o implante na região. Com anestesia local, tá, pessoal? Agora, a gente vai utilizar, né, aquela unha de gato também para poder fazer a remoção desse punch. Tirar esse tecido, tá? Eu gosto de tirar esse tecido, muitas das vezes repor esse tecido, então a gente está utilizando ali um insecto, ó, para fazer a remoção desse punch, tá? E vamos na sequência de brocas. Passando a primeira broca, que é a 4-0, com movimentos intermitentes. Então, isso aqui na mesma hora, tá, pessoal? Então, instalamos os 2 implantes superiores, agora estamos instalando o implante inferior no seu paciente, no paciente Elmo, tá? Então, observem ó, a facilidade que a gente tem. É só você colocar a broca ali, e encaixar e fazer, tá? Fizemos as sequências de brocas, se não me engano foi 4.3 por 10, passamos todas as brocas e agora vamos sacar o implante Avante 4.3 por 10 e vamos fazer a instalação desse implante totalmente guiado. Ok? É importante colocarmos, né, o implante e acionarmos o motor sempre após, né, a gente conseguir encaixar na anilha, tá? E agora estamos instalando o implante. Ó, o motor já parou, vocês sentem que ele tá travando? Ó, aí nessa hora a gente vai com a catraca,
tá? Estamos utilizando a catraca. E aí, pessoal, como é um osso, né, de densidade, por ser uma mandíbula, né, densidade D2, ali mais ou menos, a gente tem que ir com a catraca, um quarto de volta indo e um quarto de volta voltando com a catraca, de modo que a gente consiga instalar o implante totalmente guiado, tá? Então, aqui, ó, o implante instalado até o término da chave, paciente já com cicatrizador, pós-operatório imediato, sem retalho, tá? Então, isso que você pode oferecer hoje para o seu paciente, instalando o implante totalmente guiado. Então, aqui eu tenho o raio-x final da instalação dos implantes, tá? Ele levou uma semana depois. Paciente Vânia, esse aqui foi um caso também bastante interessante. Observem que na cirurgia guiada já consigo ver o travamento do meu implante na cortical óssea, tá? Eu já tenho a medição aonde o meu implante vai parar, na anilha e na broca que você vai utilizar. Foi um caso que essa paciente perdeu o implante nessa região e vamos reinstalar um implante novo da Systex, tá? 3,5 por 13, se eu não me engano, por 11,5. Fizemos o escaneamento da boca dessa paciente, fizemos uma prótese provisória para ela em PMMA, tá? Aqui nós temos um T-base, já para poder sacar, né, essa prótese. O kit que nós utilizamos, que é esse aqui, que é o kit Avante Guide. Vamos começar a cirurgia. Então, ó, fazendo as sequências de brocas, 8,5, 10 e 11,5, tá, pessoal? O implante que eu vou instalar e o implante instalado aqui. Nós não demos carga também, porque nós fizemos a explantação de um implante na hora, resolvemos não dar carga e esperar 45 dias, tá? Mas fizemos uma ponte provisória parafusada para a paciente não sair sem dente, tá? Um outro software que eu uso bastante é o da TreeShape, tá? Mas ele é um software caro e que você tem que pagar todo ano a concessão desse software. Então, não vale muito a pena por causa disso, tá? Mas ele é um excelente software de desenho para fazermos cirurgia guiada. Nesse caso aqui, a paciente Dilma, nós vamos instalar 4 implantes numa técnica chamada Allen Ford, tá? Com alta precisão. Então, deixa eu ver se a guia pronta, tá? Que é o protótipo da prótese que a paciente usa. E nesse caso aqui foi um caso que eu operei, então observem, ó, a prótese da paciente já está pronta e fizemos essas demarcações, tá? A paciente vai fazer a tomografia com a prótese e depois ela faz a tomografia, a gente faz a tomografia só da prótese. É importante ressaltar que no momento do exame a paciente tem que usar esse índex de silicone preso para a prótese não sair de posição na boca e a gente ter o protótipo dessa prótese em uma guia cirúrgica instalada na boca do paciente com alta precisão, tá? Então, ó, observem aqui as perfurações que eu fiz na prótese. Ah, professora, por que você faz essas marcações na prótese? Nada mais é porque na hora que a gente vai fazer o planejamento digital, eu preciso do mesh, né? Então, eu preciso encaixar essa prótese na mandíbula da minha paciente. E ali, esses pontos, né, eu consigo fazer um encaixe perfeito dessas bolinhas e fazer o planejamento digital onde eu vou instalar meus implantes. Então, a guia cirúrgica é o protótipo da prótese que a paciente utiliza, tá? Então, a implantodontia começa pela prótese, sempre, tá? A gente nunca pode esquecer da tríade, né, da implantodontia, que é a cirurgia, a prótese e pério. Não existe implante sem você fazer manipulação tecidual, muitas das vezes, tá? Então, aqui, ó, para encaixar a guia, nós vamos utilizar esse índex também, como a paciente fez a tomografia computadorizada com a Anibin e projetou uma imagem DICOM para a gente, tá?
Então, ó, observem a mandíbula dessa paciente. É irregular, tá? Então, ó, ela aqui está mais alta e aqui ela vai diminuindo, ela tem uma reabsorção maior, né, na mandíbula, na parte esquerda da mandíbula, tá? Ó, uma foto aproximada, oclusal, da boca da mandíbula que nós vamos operar. A guia sendo colocada na boca do paciente. E agora a dúvida que muitos me perguntam, professora Fernanda, eu posso anestesiar meu paciente? Não pode. A gente primeiro tem que encaixar a guia, porque se você anestesia seu paciente, você já modificou a mucosa. Então, você não vai ter um encaixe perfeito da guia, tá? Então, você só pode anestesiar o seu paciente após a fixação desse guia cirúrgico na boca do seu paciente, ok? Então, como é que a gente faz para anestesiar, né, essa paciente? Ó, a gente vai no orifício, tá? Onde nós vamos passar a broca para fazer o encaixe dessa prótese, né, dessa guia, tá? Ela tem que estar bem fixada. Nós vamos passar uma broca bem fina. Eu sempre aconselho comprar 2 brocas dessa. Meus alunos quebram muito essa broca. Aí, se quebrar a broca, deixa a broca lá dentro, não tira não, porque ela vai ficar na anilha ali, tá? Você só perdeu ela, vai ter que comprar outra broca, porque ela é bem fina. Estamos colocando o primeiro pino de fixação, ó, e eu até agora não anestesiei minha paciente, somente no orifício onde eu for fixar a minha guia, tá? Então, observe, ó, com movimentos intermitentes, com a broca, né, fazendo a perfuração ali do osso para a gente poder ter o encaixe, né, desses pinos de fixação que vem no kit, tá, pessoal? Você pode utilizar esses pinos de fixação em várias cirurgias, ok? Então, ó, colocando o segundo pino de fixação. É uma cirurgia limpa, tá? Ó, observem que ela está utilizando a prótese superior. Como ela fez o exame, a gente fez exatamente assim para poder prender a guia, tá? Vamos na terceira perfuração. Eu vou passar aqui por causa do horário, tá, pessoal? Agora, com a guia cirúrgica, né, com a guia já presa na boca da nossa paciente, a gente já pode remover a prótese total superior para facilitar a instrumentação, ok? Guia fixado, ó, com os pinos, tá, de fixação, e vamos começar agora a cirurgia propriamente dita. Agora, se você, ó, nós estamos fazendo, foi uma cirurgia realizada por mim, eu gosto muito de fazer essa posição com os dedos para eu ter, para observar se a guia está bem assentada na boca do paciente, sem mexer, tá? E agora a gente faz uma anestesia local. Não vejo necessidade de fazer uma cirurgia, uma técnica anestésica maior do que isso, tá? Então, ó, estamos instalando o implante, vai melhorar agora. Vamos utilizar o punch, passando o punch na primeira perfuração. Observe os movimentos intermitentes que temos que fazer. Tá? Passando a primeira broca. E vamos na sequência das brocas, tá, pessoal? Então, é uma cirurgia altamente precisa, em que a gente não precisa, muitas das vezes, abrir retalho, tá? Nesse caso aqui, eu vou mostrar no final que eu tive que abrir um pouquinho de retalho para poder fazer regularização desse rebordo, né? Fazer uma osteotomia, por causa da irregularidade da mandíbula que essa paciente apresentava. Então, estamos aí fazendo as sequências de brocas de perfuração. Colocamos 2 implantes, se não me engano, 3,5 por 13 e 2 implantes 3,5 por 11,5, Avante Cystex, tá? Então, observem o encaixe, ó, como é uma cirurgia que a gente tem que mexer com o contra-ângulo para você ter o encaixe perfeito da broca chegar até o final do stop dela, tá? Estamos passando a broca de 11,5. Agora, ó, observem
que eu vou mexendo com o contraângulo, porque às vezes o contraângulo, com esses dentes adjacentes ali que a gente fez, né, como protótipo da prótese da paciente, às vezes dificulta a gente ir com a broca até o final. Então, a gente tem que fazer essa volta, né, com a mão, ó, para que a gente consiga encaixar, tá? Movimentos intermitentes, ó. Instalando o implante totalmente guiado. Ó. Descendo com o implante. Eu preciso me preocupar com o posicionamento? Não, eu já planejei tudo antes, então não preciso. Parou, ó, parou, eu não desço mais com o motor, tá? Aí eu desço com a chave de catraca. Vamos descer com o primeiro implante. Também estou usando um tamborzinho que vem, né, no kit normal da Systex, tá? Ó, vamos descer com o implante, estamos descendo com o implante. Eu vou passar por causa do horário, tá, pessoal? Fazendo a segunda perfuração. Com punch. Ó. Movimentos intermitentes, tá? O orifício pronto. Sacando o segundo implante, vamos instalar. Como eu disse, a gente tem essa dificuldade de sacar o implante, né? Por ele ser uma indexação Morse. Então, muitas das vezes eu piso no motor para ele girar, para que eu consiga um encaixe, né, dessa broca. Ela não pode encaixar mais ou menos, ela tem que encaixar perfeitamente, porque senão o implante na hora pode cair, tá? Então, o encaixe tem que ser perfeito, pessoal. E aí, instalando o segundo implante. Ó, tô descendo com a catraca. Observem que eu vou e volto com a catraca, segurando a mandíbula da paciente. Eu já sinto uma retenção, eu já volto, ó. Ó, dou um quarto de volta, tá? Isso é muito importante na cirurgia, para a gente poder ter, né, um encaixe perfeito do implante e não esquecermos que estamos lidando com tecido ósseo, tá? Então, o tecido ósseo, ele precisa de carinho também, né? Porque é um osso que você vai encaixar o implante rapidamente, tá? Você tem que dar tempo ao osso para ir fazer essa técnica, né? De vai e volta com a catraca, tá? Colocando os implantes após a instrumentação, os implantes inclinados, ok? Com bastante facilidade, olha. Você inclina também um pouco a sua mão, tá? Estamos encaixando o implante. Parou na catraca, vamos na catraca, ó. Parou na chave de instalação, vamos na catraca agora, descendo com o implante, ó. Uma dica importante que eu dou, quando eu faço casos totais, eu não removo a chave de instalação do primeiro implante, para estabilizar mais a guia, tá? Então, isso é uma dica que eu dou. Eu sempre deixo a chave ali, porque aí eu tenho certeza que a minha guia tá bem fixa. Então, eu não tiro, só no final da cirurgia, tá? Estamos descendo com o implante, ó, totalmente guiado, tá? Nós temos uma dificuldade de tirar essa chave, então a gente pega o molt, né? Normalmente, eu gosto de vaselinar, passar um pouco de vaselina só ao redor aqui dessa broca, tá? De instalação, para ela sair com mais facilidade da anilha. E aqui o resultado final da cirurgia pós-operatória imediato, tá? Então, conforme nós planejamos, nós temos o resultado final. Mas, observem que a paciente tinha uma irregularidade de rebordo. E eu queria regularizar esse rebordo. Por quê? O paciente vai usar uma prótese protocolo. Vai entrar mais comida de um lado do que do outro. Eu vou pressionar mais os meus implantes, muitas das vezes da região esquerda do que da direita. Então, eu preciso aplanar esse osso, tá? Para que eu tenha uma estabilidade da minha futura prótese, ok?
Então, ó, anestesiei a paciente, tá? Se não fosse isso, a cirurgia já tinha acabado, ok? Então, eu uso uma lâmina 15C, vou fazer um retalho só supracristal ali naquela região, tá? Ó, um retalho simples, sem abrir muito, agora com molde, passamos a broca de tungstênio para planar esse osso, e agora eu tenho uma regularidade do meu rebordo, ó, tá? Colocamos os mini pilares, pouca sutura, só aqui na região que eu tive que aplainar o osso. Eu já tinha planejado isso, tá? Ó, uma visão oclusal. Decidi usar essa própria guia para fazer uma moldagem e entregar a prótese definitiva para a paciente uma semana depois, tá? Então, coloquei os transferentes, abri um pouco essa guia e vou utilizar o material, né, de silicone, tá? Então, aqui a pasta leve, ó, eu estou passando na guia para fazer a moldagem, para transferir o posicionamento dos implantes para um modelo, para eu poder entregar a prótese definitiva para a paciente, tá? Então, ó, estou passando aqui o silicone, tá? Vou passar por causa do horário, encaixei na boca da minha paciente, utilizei um pouco de Paterne, tá? Eu gosto de utilizar essa resina acrílica Paterne para eu ter mais precisão na hora de fazer a transferência desse posicionamento do implante. Eu não gosto de usar outra marca, né? Porque a gente sabe que essa resina ela contrai menos, então eu tenho mais precisão utilizar o Paterne, tá? E ela tem uma presa mais rápida também. Vou passar por causa do horário. A moldagem feita, agora eu estou tirando a guia da minha paciente, que serviu para a cirurgia, serviu para a moldagem também, para entregar a prótese definitiva da minha paciente, tá? Então, agora eu vou desparafusar os transfer em cima dos mini pilares. Vou passar por causa do horário, tá, pessoal? Já são 3 horas. Aqui observem, né, a minha guia após a moldagem. Ó, a guia. Vazamos o gesso, tipo 4, e a paciente foi embora assim. Então, o que eu planejei, como ela ficou? Eu já instalei os mini pilares e foi com protetor de mini pilar para casa. Uma semana depois, eu entreguei a prótese definitiva para ela. Foi para o laboratório, raiz, tá, pessoal? Que é a paciente de escola, então colocamos no articulador semi-ajustável e a prótese protocolo da paciente prensada já com a infraestrutura pronta, tá? Então, aqui o dia de entrega da prótese, a gente dá uma checada na oclusão da paciente, ó, entregamos a prótese uma semana depois definitiva. Então, o que a gente planejou e a prótese definitiva na boca da paciente. Foi um caso que nós fizemos agora, em dezembro. Foi um dos casos mais frescos que nós temos lá na escola. Esse segundo caso aqui, terceiro, quarto, eu acho, foi um caso atípico também, eu quis colocar em aula. Eu tenho muitos casos de cirurgia guiada, tá, pessoal? Mas eu quis trazer para vocês aqui um caso total, né, um caso de exodontia. E nesse caso aqui, uma paciente com pouca espessura óssea, tá? Então, foi feito o planejamento no Nemoscan, vamos instalar, né, um implante, 3,5 por 15, se eu não me engano, e vamos começar a cirurgia, tá? Então, guia pronto, ó, da região do 22, estamos utilizando ali um periótomo para fazer exodontia traumática. Removemos o implante, removemos a coroa e vamos instalar o implante imediato. Fizemos um mock-up para que a gente obtivesse, né, um protótipo do dente da paciente. Estamos instalando, vamos observar agora, ó, após a exodontia é importante passar sacureta para tirarmos todos os resíduos que possam ficar ali, irrigar com soro fisiológico, guia em posição, tá? E vou instalar meu implante.
guiado. Passando a primeira broca de 8,5, eu não usei a broca 4, visto que a 4 é curta. E eu quero transpassar o meu alvéolo que ficou ali, ok? Ó, fazendo a instrumentação, com bastante soro fisiológico, tá? Sequências de broca, 10, 11,5, 13. E vamos instalar um implante. Ó, tá vendo aqui que eu botei vaselina? Essa vaselina é para facilitar a remoção dessa broca, tá? Após a instalação do implante. Como eu sabia que essa paciente tinha pouca espessura, ia ficar roscas do implante aparecendo. Então, eu resolvi abrir um retalho em L, tá? Ó, utilizando uma lâmina. E eu instalei meu implante guiado, mas eu sabia que a paciente tinha um defeito ósseo. Então, eu fiz a minha cirurgia guiada, abri retalho, para que eu pudesse fazer ali agora um enxerto naquela região, para ter uma previsibilidade do caso, ok? Colocamos biomaterial, hidroxapatita com LPRF, tá? Misturado. Colocamos o pilar para fazermos carga imediata, tá? Porque o implante teve um bom travamento. E aí vamos fazer um dente provisório para a paciente, tirar de oclusão, tá? Eu gosto muito dessa sutura aqui, para a gente poder descer com essa papila, tá? A gente chama essa sutura de suspensório, facilita, né, eu tampar esses black space que podem ficar após a instalação dos implantes, tá? E o pós-operatório e o raio-x final, tá? O paciente fica de provisório normalmente 1 mês e meio e depois a gente muda, tá? E faz a definitiva. Um outro caso que foi feito planejamento com o Tri-Shape, um caso bastante interessante também. Observe o desenho da minha guia, tá? Paciente escaneada, boca superior e inferior. Paciente Camila, de meia idade, guia pronto e vamos começar a cirurgia. Ela já tinha um implante na região do 11. Eu gosto muito de fazer essa foto diagnóstica, tá? Para a gente ver o tecido gengival vestibular que essa paciente apresenta. Começamos a cirurgia, fazendo a anestesia. Com periótomo vamos remover o dente. 22, com bastante cautela, precisão, né, passando esse periótomo na mesial, na vestibular, na distal. Guia em posição. Ó, broca 8,5, broca 10, broca 11,5. E o plano sequência, para vocês entenderem como a cirurgia é muito rápida, tá? Quem aqui gosta de cinema é quando você vai com a câmera assim, né? Aquele plano de sequência. Observem aqui que eu vou fazer todas as passagens de broca em menos de 3 minutos, tá? Então, uma cirurgia bastante rápida. Você já perdeu tempo antes no seu planejamento. Então, ó, nesse plano de sequência aqui, para vocês entenderem que eu estou instalando o meu implante totalmente, vou fazer a instalação do meu implante totalmente guiado. Estou fazendo o preparo, né, desse alvéolo após a exodontia, tá? Então, hoje eu não vejo por que nós não fazermos cirurgia guiada e colocarmos o nosso paciente num conforto maior, né, num pós-operatório melhor, com um posicionamento adequado do nosso implante, tá? Então, observe que eu estou trocando as brocas, ó, bem rápido, tá? É uma cirurgia bem rápida. Ó, instalando o implante com a broca 10. Observe o movimento que eu faço com a mão. É importante, tá? Fazermos esses movimentos, porque a broca, ela tem que ficar paralela à anilha. Ok? Ó, passando a última broca agora. Então, uma cirurgia altamente precisa, com rapidez, com segurança, tá? E agora nós vamos instalar
removemos, ó. É importante vocês verem agora a minha, vamos irrigar, sugar e observem a minha instrumentação já ali para a instalação do meu implante, perfeita, né? Como eu planejei previamente, tá? Olha lá, agora é só instalar o implante. Sem corte, tá? Instalando o implante, ó, agora com a chave de catraca, com a chave de contra-ângulo, desculpa. Estou descendo com o meu implante até o stop da broca. Parou, eu tiro, continuo com a chave de catraca, tá? Nós não fizemos carga nesse caso, fizemos preenchimento do gap com hidroxapatita e uma sutura, tá? E o resultado final da cirurgia guiada. Então, ele teve um travamento ali naquela cortical, como eu tinha planejado previamente. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês. Se eu tivesse 9 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o meu machado. Então, a gente perde tempo na cirurgia guiada, no planejamento cirúrgico e protético antes da cirurgia, e depois a gente tem um conforto de entregar uma cirurgia altamente precisa, tá? E com alta qualidade, né, para o seu paciente. Ok, pessoal? Eu quero agradecer minha equipe, deixa eu voltar aqui, minha equipe de professores, o Elcio Pimentel, o Vitor da Costa, Saulo Sá, que fazem parte hoje da equipe nossa lá da BO. Aqui é o pessoal do Planejamento Express, onde eu imprimo as minhas guias, porque eu não tenho impressora no meu consultório por causa do cheiro, então eu prefiro ir nos Planning Center e imprimo as minhas guias no Planejamento Express no Rio de Janeiro, tá? Agradecer também a doutora Flávia Melling, que é a CEO da Sistex, pela confiança em meu trabalho. Já há muitos anos eu utilizo a marca, não só na escola, como no meu consultório também, a coordenadora Adriana, tá? Quem puder, seguir a Sistex nas redes sociais, pessoal, e me seguir também. E a ABO, tá? Que é a escola aonde eu pertenço hoje e dou aula. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Hoje nós vamos ter mais palestras de professores, tá? Renomados. A gente tem Jairo Gross hoje, que é lá de Curitiba, um professor que há anos faz instalação de implantes da Sistex, tá? Renomado lá de Curitiba. Teremos o professor Pepe falando de mini implantes, então vocês podem voltar aqui, tá? No stand da Sistex, que vão ter palestras interessantes ainda hoje, tá bom? Muito obrigada, pessoal.